Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vou pedir agora para quem tem crianças, para que vocês fiquem junto delas. Porque o momento que nós vamos vivenciar agora, vocês estão me escutando aí atrás? Tudo bem? Então, nós vamos terminar da mesma forma como a gente sempre começou. Nós temos 4 reuniões semanais, mas uma desde o início do Tenda é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Muita gente até dá uma cabulada: nossa, essa adoração eu não preciso ir. É dia de reunião, é dia de convocação. E fiquem então com as crianças, porque a nossa adoração nós vamos fazer no modelo, ou então na sequência, no pensamento de São Francisco. E vamos aqui, eu vou pedir a ajuda de vocês, junto com essas mesmas crianças, para alguma coisa que possa educá-los também na fé, ensiná-los. E tenho certeza que nem vocês, nem eles vão esquecer o momento onde a gente louva o Senhor, parecido como Francisco fazia. Vamos cantar e receber Jesus de joelhos, pedindo para que o Espírito Santo de Deus conduza todos os momentos. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Canta a comunidade. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Bonito e não são. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. E agora o sacerdote vai falar aquelas palavras de boa-vinda, como se estivesse falando para Jesus: seja bem-vindo. E ele fala graças e louvores, e a gente responde ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores e agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores de agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores de agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Podemos nos sentar. Acomode a criança junto. E a dinâmica que nós vamos utilizar nesse momento de adoração é a mesma que a gente faz e estamos acostumados, na simplicidade. Nós vamos sempre escutar um breve momento de São Francisco e vamos então trazer para a nossa vida. E aí eu vou pedir para que vocês ajudem com as crianças aquilo que a gente for, conduzindo. A primeira história.
Que alegria e que grande bênção poder estar aqui louvando, né, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não sei vocês, mas para mim a melhor forma de fazer esse louvor é com uma música. E São Francisco concordava comigo no caso. Ele dizia que os seus irmãos, né, que os freis deveriam ir pelas cidades como jograis, né, como pessoas que cantavam e que levavam a alegria e o louvor através da música. Mas, como a gente sabe, ele mal tinha o que comer, quanto mais instrumentos musicais. Mas isso não impedia ele de louvar a Deus e de fazer o seu melhor louvor para Deus. E algumas histórias contam que às vezes ele pegava dois gravetos, 2 pedaços de pau, e fazia como se um fosse o violino, o outro fosse o arco, e andava pelas estradas cantando e louvando a Deus por todas as bênçãos, todas as maravilhas de Deus. E agora, meu irmão, minha irmã, você que está com criança aí, ou então mesmo sozinho, nós vamos fazer a seguinte experiência. São Francisco então pegou 2 pedaços de pau, porque ele não tinha grandes recursos. Ele louvava o Senhor na simplicidade, naquilo que era oferecido a ele. Então nós vamos agora, num gesto também de humildade, colocarmos diante de Jesus e fazermos da mesma forma como Francisco fez. Pegue aí um pedaço de pau do seu braço e faça do seu outro braço um arco de violino. Isso. Ajude a criança que está do lado aí. Olha, estica o braço. Isso. E agora com o outro, você finge que está tocando um violino. Fez o exercício? Não, nós não somos malucos, não. É como São Francisco fazia. É na simplicidade. Estou vendo algumas pessoas envergonhadas ainda. Isso, bota o seu violino para tocar, louvando ao Senhor. Muitas vezes a gente sabe, mas como que eu vou fazer? Eu não sei falar bem, eu não sei cantar bem, eu não tenho nada aí. Meu Deus, tá vendo o seu violino? Tá ouvindo o som? Alô, criançada, o seu violino sai som. É o louvor mais simples e mais puro do Senhor. E aí você, no gesto, no louvor, você pode cantar junto. Quem sabe canta. Continua tocando. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida e generosa e luz em torno a mim. Isso, para terminar, o último arco. Imenso dom do teu amor sem fim. Se você achou que você tocou bonito, bate palma pro Senhor.
Nossa! Que alegria, meu irmão! Que alegria, minha irmã! Tá vendo, criançada? Não é tão difícil a gente louvar o Senhor no Santíssimo. Vamos escutar mais uma breve historinha, olhando para Jesus e entendendo de que jeito que São Francisco fazia. E a gente olha para São Francisco sem idolatria, não é porque a gente acha, mas São Francisco é uma maneira como a gente pode, um caminho a seguir, como a gente fazer dentro da simplicidade e da humildade. E quando a gente vê essa oração, né, essa canção tão bonita que São Francisco escreveu, louvando o sol, louvando a lua, as estrelas, a água e o fogo. Quem não conhece a história dele pode, num primeiro momento, imaginar que ele escreveu isso no iniciozinho da sua conversão, né? Acho que todos nós já passamos por isso. Quando a gente encontra com Jesus, a gente fica tão alegre que a gente quer abraçar a árvore, a gente quer só tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Mas na verdade a situação foi bem diferente. São Francisco compôs esse louvor, essa música, já no final da sua vida, quando ele já estava doente, quando ele já estava cego, depois de uma noite mal dormida, em que ele estava deitado em algumas palhas, em um local que estava cheio de ratos, e ele não conseguiu dormir até muito bem. Mas ele acordou e, mesmo com tudo aquilo que em volta parecia atrapalhar ele resolveu escrever esse cântico e louvar a Deus por todas as criaturas. E a ironia é que ele fez isso próximo ali à igreja de São Damião, que aí sim, naquela igreja, ele começou a sua conversão, a sua jornada, mas diferentemente do final da vida, que ele já sabia exatamente como louvar a Deus e como fazer a vontade de Deus, no início ele estava completamente perdido. Ele tinha uma vontade, ele tinha uma intenção, mas não sabia como. E ali naquele mesmo local, em São Damião, Jesus Cristo falou com ele e falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. No começo ele entendeu a igreja de pedra e saiu como um pedreiro, reformando todas as igrejinhas que tinham na região. Mas com o tempo ele foi entendendo melhor de qual igreja Jesus estava se referindo. E agora, meu irmão, minha irmã, aí com a criançada também, fala para ela assim: é o momento da gente rezar pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que mais necessitam, né, de ajuda. É hora da gente rezar pela nossa comunidade pequena, pela nossa comunidade grande, pela nossa igreja. Fala para ele assim: ó, agora nós vamos rezar para nossa casinha. E sabe o que Jesus está dizendo? Vai e reconstrói ela. Vai e modifica para melhor. Vai e faz a sua parte. Meu irmão, minha irmã, essa é uma missão nossa. Escutei uma vez que nós tínhamos que ser ousados na fé e na nossa missão. Escutei numa comunidade franciscana dizendo o seguinte: a nossa obrigação é saquear o inferno. O que é saquear o inferno? É tirar, né, do inferno aquelas pessoas que estão vivendo aquela situação onde se sentem perdidas. E São Francisco tinha muita fé, mas ele já não enxergava mais nada. Quando ele se viu completamente limitado, ele cantou essa música que nós vamos cantar juntos. Irmã sol, com irmã luz, trazendo o dia pela mão. Irmão céu,
aleluia. Irmãos, minhas irmãs, Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das dores de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. E quando a gente vê essas orações de São Francisco e entende a conversão dele, a gente vê aquele momento do despojamento, né, que ele doa todos os seus bens materiais. A gente também, às vezes, pode imaginar que os bens materiais nos afastam de Deus, que eles são maus. Mas isso não é verdade, porque São Francisco amava também a criação, as coisas concretas, e ele encontrava sempre uma forma dessas coisas concretas aproximarem ele de Jesus e melhorarem a sua oração. Então, os franciscanos falam que São Francisco basicamente ele só pensava e só rezava sobre duas coisas: o milagre da encarnação, o Natal, e o milagre da paixão, que é a Páscoa que nós estamos vivendo. E ele amava tanto o milagre do Natal que em um dado momento ele falou: eu quero ver o Natal com meus próprios olhos. Eu quero ver aquela situação em que o menino Jesus veio pobre e se fez carne no meio de nós, na simplicidade, na pobreza. E assim ele pediu para os seus irmãos montarem aquela cena com animais, com uma vaquinha, com um burrinho e com a manjedoura, antes da missa de Natal, porque ele queria ver para poder entender mais ainda esse mistério. E dessa tradição até hoje nós temos o nosso presépio, que nós montamos da nossa casa, também da mesma forma, querendo ver e entender melhor o mistério do Natal. E pro mistério da Páscoa, eles contam que São Francisco, quando ele ia rezar, né, no meio das montanhas, ele procurava uma pedra que tivesse uma fenda, né, uma rachadura, e ele entrava dentro daquela pedra, daquela rachadura, para poder meditar o mistério da paixão de Cristo. Porque ele falava que ele queria estar dentro da chaga de Jesus para poder entender melhor e para poder estar mais próximo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, para as crianças, da próxima vez que vocês virem o presépio montado na casa de vocês perguntem para o seu pai, para a sua mãe, e vocês adultos perguntem entre si: quem desse presépio aqui, se fosse nos dias de hoje, eu estaria sendo? Os pastores, a luz, né? A lua, o galo cantando, o burrinho, ai meu Deus, Jesus, Nossa Senhora, São José, os magos. Quem que eu seria? Algum dos animais? E aí, nesse momento eu peço para que fiquemos de pé, todos, e a gente, unido a esse pensamento que Francisco criou. Por que São Francisco criou o presépio, como foi dito? Porque ele não cabia na cabeça dele um Deus se fazer, ter a natureza humana. Ele não conseguia entender, ele ficava louco. Ele disse assim: gente, como assim? Um Deus que nos ama tanto, ele se submeteu e se colocou daquele jeito. A maneira dele rezar foi representar o presépio. E como também foi dito, em cada fenda de rocha ele contemplava a paixão. Meu irmão, minha irmã, qual é o momento de paixão, eventualmente, de sofrimento, de calvário?
que nós estamos passando. Tenho certeza que na próxima vez que você olhar para uma montanha, olhar para uma pedreira, olhar até para um monte de pedras e ver uma rocha ferida, você tem a oportunidade de contemplar o Cristo crucificado e agradecer a Ele o que Ele fez. Que a gente possa cantar essa música na unção, sem gritar, mas pedindo para que o Espírito Santo cante em nós. É possível isso. Amém? Cantemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Isso, faça um canto de amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Um canto na unção. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. um canto só. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Só quem está com fome canta. Oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, ao céu. amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso. Podemos sentar. Teríamos mais umas 230 histórias que estavam programadas para contar. Contaremos mais uma. E preste atenção naquilo que eu posso trazer para a vida. Quando São Francisco rezava, né, onde há discórdia, que eu leve a união, isso não eram só palavras, né? As histórias contam que num determinado momento ele passou por uma cidade e essa cidade vivia com medo, vivia atormentada, porque existia um lobo selvagem que atacava os animais e atacava as pessoas daquela cidade. E eles, já inconformados com aquela situação, se organizavam para poder, de alguma forma, matar aquele lobo que tanto causava problemas. E São Francisco, tomado por aquela compaixão, tanto para as pessoas, tanto para o irmão lobo, ele fez uma proposta. Ele falou: olha,
vamos fazer da seguinte forma: os cidadãos vão alimentar e vão cuidar de todas as necessidades do lobo. E em troca, o lobo não vai mais atacar ninguém e vai viver em paz na cidade até o fim da sua vida. E como uma espécie de milagre, as pessoas concordaram, mas também o lobo, quando o São Francisco foi ao encontro dele, aceitou aquela situação. E a partir daquele momento ele passou a ser mais um cidadão daquela cidade e a conviver em paz, em união, em harmonia com as pessoas. E até hoje, para quem visita a cidade de Gubbio, é possível encontrar os restos mortais do lobo numa pequena capelinha franciscana que tem naquela cidade, para lembrar todas as pessoas de que em Jesus, a partir da palavra de Deus, a harmonia e a união é possível em todas as situações. Meu irmão, minha irmã, pergunte para a criança que está do lado assim: do que você sente medo? Isso. Pergunta, quem está com criança pequena e tudo. E você, adulto, pergunte para si próprio: do que você tem mais medo? Isso. Pense, qual é o lobo que está aterrorizando a sua família, a sua casa, o seu emprego, o lugar onde você estuda, onde você frequenta, na igreja? Nossa, quem são as pessoas, ou então que situações me colocam com muito medo, como se fosse aquele lobo daquela cidade que ele atacava os animais e atacava as pessoas, matando-as. E como foi dito aqui, São Francisco chamou: irmão lobo, por que você está fazendo assim? Fale para a criança e fale para você mesmo, para esse medo, para esse lobo que está aterrorizando e que te deixa incapaz de agir. Irmão lobo, por que você age assim? E tenha confiança. Isso, a criança respondeu e disse: nossa, então reza por isso, hein? Agora é a hora de você rezar. Reza por esse medo. Que o medo, ele é bom por um lado, que te protege, mas ele é ruim pelo outro lado, porque ele te paralisa. Meu irmão, minha irmã, quem é o lobo que está aterrorizando e fazendo com que você perca a sua paz? Coloque diante de Jesus agora. Fale para ele: irmão lobo, por que você está fazendo assim? E o Senhor te dará sabedoria e discernimento para que você possa saber que passo dar em seguida. E que esse lobo, que depois se transformou em amigo, era o maior inimigo e se transformou em amigo. Olhe para Jesus agora no Santíssimo Sacramento e cantemos juntos. Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Fica, Senhor. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele amigo. Pois embora minha alma, tanto pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor em tu
tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Quem sabe canta forte. Não tenhas medo. Escuta o Senhor. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. E agora eu convido a todos a ficarem de pé. E nós vamos cantar. Tem uma palavra e depois logo a bênção do Santíssimo. Nossa, passou tão rapidinho, nem estava sentindo tanta fome. Falso você, hein? Gostaria que, antes de uma breve palavra, são 2 versículos só, a comunidade Tenda cantasse uma música que é muito cara a nossa, que conhecida como Declaração de Amor. Eu não sei quem é o cantor que inclusive gravou essa música. Então nós estamos pedindo aqui para o cover, viu, Jesus? Para ele cantar. E eu pediria que vocês escutassem a primeira parte. E na hora do refrão, a gente cantasse a plenos pulmões. Pode ser? Todo mundo escutou? A primeira parte a gente só escuta e no refrão a gente canta junto. Pode ser? Então é isso aí, vamos. Olho nos teus olhos, vejo o amor que tens por mim, a me lembrar que nada mais vai me separar da tua vida. Estou aqui contigo, quero ser sempre teu melhor amigo, querido, contigo hei de estar. Meu Juntos. filho, te trouxe aqui pra te dizer que é durante a tempestade que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Não vou desistir de você. Não vou desistir de você. Escuta.
enxergo teu cansaço. Meu braço está aqui pra te animar. E se às vezes me esqueces, meu amor não vai mudar. Não espero que me ames pra te amar. Não espero que perdoes pra te perdoar. Não espero ouvir teu grito, não espero os teus sinais. Não espero ser meu filho para ser teu pai. Teu sorriso é meu sorriso, tua dor é minha dor. Tua vida é minha declaração de amor. Essa é a nossa história, canta! Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer que é durante a tempestade que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Não vou Lindo Jesus falando pra nós. de você, não vou desistir de você. Muito bem, meu irmão, minha irmã. E escuta esse pequeno trecho de 2 versículos que está em Lucas 5, 18 a 20. Você não vai esquecer, sabe por quê? Lucas 5 mais 20 dá? Somos 2, 5 mais 20 dá? Pois é, exatamente. Lucas 5, 20 tem uma mensagem para aqueles que se sentem muito angustiados com as paralisias, com os vícios, com os apegos daqueles que a gente mais ama. Vou pedir para que você também fale aí com a criança do lado e pergunte para ela: se você se machucar, quem que você acha? Escolhe 4 pessoas, quatro pessoas para você que poderiam cuidar de você, que você ia ficar feliz. A vovó, o vovô, a titia, a madrinha. Pergunta para ela, ou então depois pergunta em casa se ela estiver dormindo. Mas não esqueça de perguntar: se você se machucar e tudo, quem são as 4 pessoas que você gostaria que te ajudassem? A palavra diz o seguinte: a passagem é do paralítico, que os amigos, os 4 amigos, fazem de tudo para poder chegar próximos de Jesus. Sobem até no telhado, abrem o telhado. Eles encontram qualquer maneira para que aquela pessoa paralisada se aproxime de Jesus. E nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que muitos daqueles que mais a gente vê paralisado estão muito próximos de nós. Nossos filhos, nossos afilhados, sobrinhos, filhos de amigos, gente da nossa família, paralisados por tantas coisas, pelos vícios, né? Pelos pecados capitais, a inveja, a avareza, a luxúria, a ira, o orgulho, a gula, ou então pelo vício da pornografia, pelo vício da bebida, pelo vício da droga, pelo vício do jogo. Qual paralisia e qual pessoa você, se tivesse condição, você levaria para próximo de Jesus, fazendo de tudo que você pode fazer com os seus recursos? Mas não vai sozinho. Escolha mais 3 pessoas para carregarem essa maca. E imagina agora, meu irmão, minha irmã, diante de Jesus, quem é a pessoa que está paralisada, próxima de você, que você gostaria que fosse carregada e descesse o telhado
empurrasse as pessoas e colocasse diante de Jesus. Mas você não vai sozinho. Escolha aí mais 3 pessoas que você gostaria que carregasse essa maca para junto de Jesus. Escolheu? Na oração de vocês, na casa de vocês, diante do Santíssimo, esses são os intercessores que te ajudam a levar. E na casa de vocês ainda tem um outro exercício que a gente poderia fazer agora, mas fica para casa. Imagina você, o paralítico. Você, aquele que não consegue as coisas porque você está travado por tantas coisas. E você sabe as travas que você tem. E que 4 amigos que você chamaria? Gente da sua família, da sua comunidade, quem que você chamaria? Pois é, chama de verdade. Na sua oração. Pessoas até que já foram uns santos, ou pessoas da sua comunidade. Ah não, eu confio na oração. Aquela o santo dela é forte. Nossa, aquela oração é forte. Peça para que essa pessoa carregue a maca e veja, em primeiro lugar, ofereça agora para Jesus, junto com os outros 3. E na sua casa, você medita que você é o carregado. E quem seriam as 4 pessoas? E a gente viu aqui exemplos de como as pessoas mobilizadas movem o mundo de problemas e de dificuldades. Por isso, que nós possamos então oferecer agora e cantar ao Senhor, pedindo a cura dela. E depois a nossa cura em casa. Diga o nome da pessoa que está na maca. Diga o nome para Jesus dos outros 3 que você pediu ajuda para colocar diante de Jesus. E acredite que o processo de cura dessa paralisia começou já há um tempo. E agora fortifica o seu coração na fé que você às vezes perdeu. 5. Eu sei que podes curar, Senhor. Quem sabe canta. Minhas feridas no meu coração. Um canto de amor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, em mim, porque sozinho eu não tenho força, porque a minha alma cansada está. Toca, Senhor, toca em mim. Eu sei que podes curar, Senhor, minhas feridas em meu coração. minhas feridas no meu coração. Toca, Senhor, em mim e nele. Toca, Senhor. Toca no paralítico. Toca, Senhor, em mim, porque sozinho eu não tenho forças, porque a minha alma cansada está. Toca, Senhor, toca em mim, Senhor. Bonito. Oh, liberta-me, Senhor, tu tens esse poder. Só uma palavra tua me basta, Senhor, cura-me. Oh, liberta-me, Senhor, tu tens esse poder. Só uma palavra tua me basta, Senhor, cura-me. E aplauda
pessoal do Senhor, acreditando na cura, na sua e daquele pelo qual você intercedeu. Você acredita de verdade? Aplauda o Senhor, aplauda de verdade. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Mas Deus não se manifesta no barulho, é na canção suave, né? Amorosa e tranquila. Vamos nos preparar agora para a bênção do Santíssimo. E como a gente não tem outra forma de agradecer todos aqueles, né, que se dispuseram, todos os servos, peço para que o Tenda 7 fique aqui na frente, ajoelhado, e a gente possa também nesse momento agradecer todos aqueles que se dispuseram, né? Tanto trabalho, meu irmão, minha irmã. Nossa Senhora, quantas noites sem dormir, tanto. E o casal, né? Bruna e Daniel, também que foram incansáveis. Isso daí é para poder agradecer a todos. Mas como esses eram os que estavam à frente, nós então agradecemos a eles. E dessa forma também estamos agradecendo a todos nesse momento de bênção. Tá bom? Peço para que a gente se ajoelhe e a gente possa aproveitar esse momento agradecendo desde já. Ontem tínhamos aqui uma infinidade de padres. Ficou um, graças a Deus, porque a bênção uma vez dada, ela nunca pode ser revogada. E a bênção do Santíssimo é um dos maiores presentes que nós podemos receber. Já pedindo para que abençoe também a viagem de todos aqueles que vão viajar bastante, aqueles que vão viajar perto, aqueles que vão se encontrar com a família. Agradecendo ao Senhor. A última, São Francisco, aprendi essa recentemente. Tinha um verbo que ele dizia que era um verbo que tinha que ser recitado e falado sempre. E aí, lá em Assis, a pessoa perguntava: qual o verbo? E aí as pessoas diziam: amar, se sacrificar, dar a vida. Ele falou: não. O verbo que São Francisco de Assis mais recitava é o verbo retribuir. Retribuir a Deus tudo que Ele nos deu. Aprenda essa, meu irmão, minha irmã. É lógico que todos os verbos são importantes. Retribuir a Deus tudo aquilo que Ele nos deu era o verbo que Ele mais repetia. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia.
e contém todo o sabor, aleluia. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela Igreja, pela paz no mundo, pelo fim da guerra, pela Igreja, por nossos bispos, pelo clero, por cada um de nós, por todas as pessoas que amamos, por todas aquelas que não conseguimos amar ainda, digamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Todos de pé. Nesse momento nós não estamos terminando nada. Estamos celebrando 25 anos de caminhada e no caminho iremos continuar. Ninguém está aqui por iniciativa própria. Todos nós viemos a partir de um chamado do Espírito Santo, doador de todos os dons, que mantém a igreja de pé, na força do seu amor. E com ele iremos avançar, para trás nem para pegar impulso. Que o Senhor então possa ser de fato nossa única esperança, a causa da nossa vida. Obrigado, Jesus, por esta solene e extraordinária oportunidade. Todos nós devemos a nossa vida, a nossa família, ao teu amor. Uma salva de palmas ao Senhor ressuscitado. Viva Jesus Cristo! Viva! A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o
a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é Alfa, Ômega. Alfa, Ômega, princípio e fim. Deseja a paz, Sim, Ele a paz, a paz de Jesus. Deseja do outro lado. Alfa. Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. E aí você vai se arrumando para ir embora, mas ainda escuta rápido. A palavra de Lucas 5, ela fala o seguinte, isso, rapidinho. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre a maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrasse um modo de introduzi-lo, subiram no telhado. Vendo o que eles tinham feito e a fé deles, Jesus perdoou os pecados. Meu irmão, minha irmã, na sua oração, para essa pessoa que está paralisada, preste atenção, que Jesus está olhando para a fé, a sua fé e a fé dos outros que você escolheu para carregar a maca. A partir deste olhar de Jesus, olhando a sua fé, olhando a fé desses que você escolheu, é esse o momento da graça, é esse o momento que Jesus age, é esse o momento da cura. Por isso, na sua casa e meditando sobre esse evangelho, é Jesus olhando para a sua fé que vai curar aqueles paralisados que você colocou na maca. Canta! A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minhas mãos minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor.